Olá, meus irmãos. Abra comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 97. É o texto que nós iremos meditar nele nesse dia, em busca de sabedoria, de alimento para a nossa alma, em busca de instrução da parte do Senhor, para que vivamos uma vida que esteja conforme a vontade dEle e que seja para a glória dEle. Salmo 97 diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Meus irmãos, esse salmo inicia falando sobre o reinado do Senhor. E também vai se desenvolver fazendo menção a isso, que o Senhor reina. E as imagens inicial até nos lembram muito o fato ocorrido no deserto do Sinai. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos, os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estreme, derretem-se como cera os montes. Isso lembra muito aquela imagem quando Deus se manifestou ao povo do alto do Monte Sinai, e o povo olhava para aquele espetáculo ali e tinha medo. Tinha medo porque a imagem era de fato impactante. Mas o salmista está fazendo menção aqui ao fato de Deus ser soberano, ao fato de Deus ser o rei de toda a terra e dele reinar. Ele está reinando mesmo. A justiça e o juízo dele são executados sobre toda a sua criação. E aí ele faz dois tipos de abordagens com relação a isso. Ele diz que os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. E na sequência ele fala que aqueles que servem a outros deuses, a imagem de escultura, que se curvam a ídolos, ou seja, que não se submetem ao Senhor, eles também serão submetidos ao julgamento. O que ele está querendo dizer com isso? Que a justiça do Senhor é algo que já pode ser percebida por todas as nações, embora muitas delas façam pouco caso disso, mas que haverá um momento em que isso será inegável, onde todos os povos deverão reconhecer que o Senhor reina, que o Senhor é o juiz e que Ele haverá de julgar e todas as pessoas deverão prestar contas a Ele. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que esse juízo final será exercido pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que salva o povo de Deus, mas ao mesmo tempo é aquele por meio de quem o Senhor julgará e fará juízo sobre todos os pecadores. É assim que o Novo Testamento faz menção ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia haverá de vir para julgar os vivos e os mortos e perante quem todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Mas ao mesmo tempo que diz que a criação em geral, os ímpios, todos os homens, eles
reconhecem isso e eles precisarão de fato se submeter a esse juízo no futuro, ou seja, essa luz da justiça de Deus brilha, diz que com relação ao povo de Deus, com relação aos justos, a coisa é um pouco diferente. Olha o que fala no versículo 8. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Enquanto que para os outros, a justiça de Deus os alcançará e isso não terminará bem, porque eles deverão prestar contas e eles não terão como se justificar na presença do Senhor. Para o povo de Deus, a justiça de Deus não incute medo. Ele diz, olha, Sião ouve, e Sião é uma referência a Jerusalém, e diz, olha, Sião ouve e se alegra, né? As filhas de Judá se regozijam, por quê? Por causa da tua justiça. Aí ele segue, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses, ou seja, o nosso Deus reina. Quando o salmista está dizendo isso, ele está expressando aquela confiança de que a soberania de Deus, o reinado do Senhor, na verdade tem que nos trazer conforto. Porque com isso nós sabemos que a nossa vida é conduzida por Ele, por aquele que reina. E Ele não faz nada ao acaso. Ele não faz nada sem que o seu conhecimento e a sua sabedoria estejam presentes, conduzindo o destino da nossa vida. Ele é aquele que não permite, não nos guia por caminhos que nos acrescenta dores desnecessárias. As dores que passamos e as dificuldades que enfrentamos estão debaixo do controle dele. E ele somente as permite na medida em que elas são usadas por ele para a glória dele. E é por isso que Sião ouve e se alegra. A justiça de Deus, o reinado de Deus para o povo de Deus traz conforto e traz alegria. E Sião sabia que a ação de Deus contra aqueles que não se submetem a Ele, contra aqueles que se colocam de forma rebelde, era também a libertação de Sião. Porque na ação de Deus contra os seus inimigos, Sião também desfrutaria de libertação. E será assim conosco. No dia do juízo, será também o dia onde finalmente nós iremos obter tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Hoje nós já desfrutamos daquele pedaço da vida eterna colocado no nosso coração, que tem a ver com a regeneração, a justificação, a santificação. Mas chegará o dia em que nós também desfrutaremos da glorificação. E esse dia será o dia que o Senhor Jesus virá, o dia que a eternidade invadirá a história, o dia em que o juízo final acontecerá e o dia em que todos ressuscitarão, uns para a condenação eterna, outros para a glória eterna, e o dia que o povo de Deus desfrutará da glorificação. O grande dia do juízo é também o grande dia em que Deus aplicará definitivamente tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Deus aplicará na vida do seu povo. A justiça de Deus, meus irmãos, é a nossa alegria. Apesar de não sermos justos, Ele, por meio de Cristo, providenciou justiça para nós. Reina o Senhor. Alegrem-se. Alegrem-se as muitas ilhas. Regozijem-se a terra e os seus filhos e os seus servos, que vivam com confiança e alegria, porque o nosso Senhor reina e a nossa vida está nas mãos dele. Deus te abençoe, que no dia de hoje, Deus conforte o teu coração, que você se apegue a essa verdade, sabendo que o teu Deus reina, o teu Senhor reina, e Ele cuida da tua vida, cuida da minha vida, cuida da vida da igreja dele, e a conduz a nossa vida na direção que lhe agrada e na direção e por caminhos que o glorificam. Descanse nessa verdade e confie e espere sempre no Senhor. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.